Muito boa noite, graça e paz. Nós vamos falar com o nosso Deus então, vamos agradecer por este momento, vamos orar. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor tem agido em nosso meio, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem sido bom, misericordioso, o Senhor tem sido gracioso com as nossas vidas. Nós estamos vivendo um período difícil, ó Pai, e novamente as igrejas voltam a se fechar, os comércios também, a maior parte estão fechados, atendendo de uma forma assim, na calçada, atendendo de uma forma limitada, mas, ó Deus, o Senhor tem um plano, o Senhor tem um propósito para tudo que está acontecendo neste mundo, não só na nossa cidade ou no Brasil, mas em todo o mundo, com esse vírus, com essa pandemia. Eu creio, Pai, que o Senhor tem levantado a sua igreja a dar mais valor às reuniões, a entender ainda mais o propósito dela, ó Deus, como igreja, a realizar a missão do Senhor. E entender, ó Pai, que a igreja não é quatro paredes, a igreja somos nós, é o teu povo. A igreja é o teu povo que se reúne, a tua igreja é o teu povo que está espalhado pelo mundo, pregando, anunciando, vivendo como cristãos, aonde quer que eles estejam, e vivendo como cristãos, ó Pai, sendo embaixadores do teu reino. Porque aonde há um servo do Senhor, uma serva do Senhor, ali há um embaixador ou uma embaixatriz. Um homem, uma mulher, uma criança, um adolescente. Ali está, ó Deus, uma pessoa que conhece o Senhor em qualquer lugar. Ali há alguém, ó Pai, que conhece a mensagem que liberta o pecador. E que possamos agir como embaixadores do reino do Senhor, Pai, do reino de Deus. Nos abençoe, ó Pai, nessa live. Fale com o teu povo. E que possamos, ó Pai, receber, ó Deus, a tua palavra com gratidão, com alegria. Apesar das circunstâncias que nos deixam tristes, decepcionados. Seja a situação da igreja, que podemos também lamentar. Há muitos irmãos e irmãs desanimados. Seja pela situação de parentes, amigos, e principalmente aqueles que estão enfermos e doentes. Que também nos deixa, ó Pai, tristes, ó Pai. Mas a tua palavra não falha. E que possamos nos firmar ainda mais nas promessas do Senhor. Nos abençoe, Pai. Fale conosco. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. A Deus toda a glória. Eu gostaria de estar fazendo uma leitura de um breve texto que eu encontrei aqui, que foi compartilhado, pelo reverendo Ageu Magalhães, um pastor presbiteriano, muito conhecido em São Paulo, e ele colocou umas questões muito interessantes para a gente pensar sobre o fechamento de igrejas, para que nós possamos discernir até que ponto isto é um autoritarismo, mesmo que o Estado esteja errado, na maneira como eles enxergam isso, esse lockdown, será que precisa ter ou não precisa? Mas até que ponto nós podemos dizer que é uma perseguição às igrejas? E é algo para a gente analisar, porque eu não vejo isto agora como perseguição, mas futuramente pode acontecer. Futuramente pode vir sim. E isso pode ser apenas uma preparação para algo que vai acontecer amanhã, ou no futuro próximo. Algo que pode acontecer no futuro próximo e que nós devemos estar preparados. Até que ponto devemos obedecer e desobedecer? Há momentos que temos que desobedecer às autoridades. Há momentos que temos que obedecer, respeitando sempre as autoridades. E eu quero apenas fazer uma leitura aqui e ficar com os irmãos para que os irmãos possam pensar. O que fazer quando um governo ordena a suspensão dos cultos? Devemos seguir Romanos 13, lá diz que nós temos que obedecer às autoridades, Romanos capítulo 13, obedecendo assim às autoridades instituídas por Deus, e Atos 5, versículo 29, onde nós temos um exemplo de desobediência. Até quando, E aí ele coloca para nós algumas perguntas. Primeiro, está claro que se trata de perseguição religiosa? Tem que ficar bem claro isso. Se trata de perseguição? O governante ou o partido do governo
tem histórico de perseguição, está no histórico daquele partido, da ideologia daquele político, há um histórico de perseguição religiosa. Só os evangélicos foram proibidos de cultuar. Há estabelecimentos comerciais que são irrelevantes, que estão autorizados a funcionar. Será que está fechando só a igreja, mas está deixando aí um boteco aberto, algum comércio que é totalmente irrelevante funcionando? No caso de pandemia, a situação na cidade está bem controlada, com um bom percentual de leitos vagos? É algo, são perguntas para a gente procurar responder. Eu creio que nós não podemos dizer sim para todas essas perguntas na situação de hoje, mas futuramente a gente pode ser que responda aliás, a gente pode dizer não, para essas perguntas, mas futuramente talvez a gente responda sim, para essas perguntas. É algo para a gente avaliar. Tá? Fica aí apenas esse recado, eu achei muito interessante, porque se a maioria das respostas for sim, então é um caso de desobediência. Se for não, ainda nós temos que respeitar e obedecer às autoridades. E devemos também fazer de tudo para promover a vida. Isso é uma outra questão também. Temos que promover a vida e fazer de tudo para que menos pessoas possam ser assim infectadas. Ok? Eu quero então meditar na palavra de Deus e aí nós podemos fazer uma oração de intercessão. Eu quero aqui apenas colocar como foco principal das nossas orações a vida espiritual da igreja, para que nós não desanimemos, os membros que já estavam desanimados, que eles possam voltar-se para a palavra e desejarem congregar, e orar pelos profissionais da saúde e aqueles que estão enfermos, e também pelo fim da pandemia e que haja mais vacinas eficazes, que nós possamos conseguir ainda mais vacinas, que mais vacinas possam ser produzidas e que de alguma forma Deus possa tocar nos corações das autoridades, das empresas, seja quem for, para que mais vacinas possam ser levadas para a população e nós possamos o mais rápido possível ver a maior parte da população vacinada. Se chegarmos aí a 60% de pessoas vacinadas aqui no Brasil, 60%, com certeza teremos vencido aí essa pandemia, pelo menos 90% de imunidade nós vamos estar ganhando, a tal da imunidade de rebanho nós teremos aqui em nossa nação. Então vamos orar por isso. Esse é o nosso motivo principal de oração. É por isso que nós estaremos orando agora, daqui a pouco. Então vamos aproveitar essa oportunidade. Ok? Então a graça toda suficiente de Deus, eu quero meditar um pouco sobre isso. Eu quero ler 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 12. Abra sua Bíblia aí agora. 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 7. 2ª Carta aos Coríntios, aliás, 1ª Carta aos Coríntios, tá, irmãos? Segunda Carta aos Coríntios, isso, é 2ª Carta. 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 7. 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 7. A gente tem aqui aquela famosa passagem em que Paulo ora a Deus, ele pede a Deus para que afastasse dele o espinho na carne. E isso nos traz muitas lições, muitas implicações preciosíssimas sobre o sofrimento, sobre aquilo que nos causa dor.
sobre aquilo que nos causa desconforto ou ansiedade. A partir de Paulo, desse exemplo de Paulo, e que foi registrado para nós, ou seja, é escritura inspirada, o Espírito Santo moveu Paulo a escrever esse relato, então nós temos uma palavra de Deus aqui para nós. Através desse relato inspirado de Deus, nós temos muitas implicações preciosíssimas. Eu quero aqui falar de algumas aqui muito importantes, né, dessa experiência tão importante do espinho na carne, né, e como nós podemos lidar com o sofrimento. O que isso nos ensina, né? O sofrimento nos ensina muitas lições, né, sobre a graça de Deus que é suficiente para nós. Então diz assim a palavra do Senhor. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 7. E para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Então, o que Deus quer nos ensinar através do sofrimento? Nós temos vivido essa pandemia. Agora, né, o nosso Estado, né, o nosso governo aqui no Estado, impôs para os municípios esse lockdown, o fechamento, né, ou seja, deixar de circular, né, o máximo possível, ou seja, evitar o máximo de aglomeração. E para isso, o que eles fazem? Impedem boa parte do comércio, só é permitido comprar comida, alimentação, não é isso? E que também, né, as farmácias fiquem abertas, né, hospitais, apenas isso, aquilo que é considerado essencial, né? O trabalho, né, também é essencial, todo trabalho é essencial se alguém precisa daquilo para garantir o seu alimento, mas eu não vou entrar nessas questões. Mas a questão é impedir o máximo possível de circulação, é isso. As pessoas precisam entender que elas precisam evitar o máximo de contato, né, procurar se isolar na medida do possível para que o vírus seja um pouco mais contido e haja menos pessoas infectadas e os hospitais, os profissionais da saúde possam dar conta disso tudo. Isso tudo traz muita angústia. Isso tudo traz dor, traz sofrimento. Nós ficamos tristes por não poder reunir, mesmo com um número tão reduzido, tomando todo o cuidado, sabendo que é seguro, a gente fica um pouco decepcionado, a gente fica triste. Mas Deus está com a sua mão preciosa sobre nós, nos levando a pensar sobre a nossa vida espiritual cada vez mais, nos levando a depender cada vez mais da graça dele, a graça dele que deve ser suficiente em toda e qualquer circunstância. Ou seja, em tudo o que acontece, em todas as circunstâncias, Deus está sempre nos alertando sobre essa verdade, que nós precisamos constantemente depender da graça de Deus e deixar cada vez mais de confiar em nós mesmos, em nossa própria capacidade, em nossa própria força. Confiar menos no trabalho, confiar menos no dinheiro, confiar menos nas nossas posses materiais, nos nossos bens materiais, até mesmo em outras pessoas, né, no governo, em políticos ou em qualquer outra coisa, em nossa própria capacidade, nosso próprio braço, sabe? Em nossa própria inteligência.
cada vez mais depender da graça de Deus. Deus, em tudo que acontece, Deus tem nos guiado para isso, para que sejamos cada vez mais transformados segundo a imagem de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo tinha muitos motivos para se vangloriar, para se orgulhar. Porque no Novo Testamento, dos personagens que nós temos do Novo Testamento, ninguém experimentou mais da graça de Deus e ninguém teve mais experiência de revelação de Deus do que o apóstolo Paulo. Um homem que foi apóstolo, chamado para ser apóstolo, e que foi tremendamente usado por Deus com poder, sabe? Paulo viu a manifestação do poder de Deus na vida dele de uma forma extraordinária, como nenhum outro apóstolo e nenhum outro personagem do Novo Testamento, né, com exceção de Cristo, é claro. Eu estou aqui, né, apenas falando, né, dos personagens, né, com exceção de Cristo. Né, tirando o nosso Senhor Jesus, nenhum outro personagem do Novo Testamento experimentou tanto do poder de Deus, da graça de Deus, do que o apóstolo Paulo. Ele foi o autor da maior parte do Novo Testamento. Você lê o Novo Testamento, a maior parte, né, mais de 60% do Novo Testamento foi escrito pelo apóstolo Paulo. Um homem desse tinha motivo de sobra para se vangloriar, para se exaltar. Ele foi tentado a fazer isso, devido ao seu conhecimento, devido à sua erudição. Um homem que tinha muito conhecimento, um erudito, um homem era um intelectual, recebeu tanto de Deus, e aí Deus faz o que com ele? Deus coloca nele um espinho para que ele não se exaltasse, para que ele não se orgulhasse. Lá em Atos capítulo 9, o próprio Deus, o próprio Senhor Jesus preparava Paulo para isso. Lá em Atos capítulo 9, 15 a 16, né, ali no chamado de Paulo, o nosso Senhor Jesus fala assim para Paulo: este é para mim, né, aliás, ele fala de Paulo para Ananias, né? Este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Olha só. Então o próprio Deus está dizendo, ó, este homem, Paulo, será um instrumento para levar o evangelho aos pagãos, ou seja, aqueles que não eram descendentes de Abraão, aqueles que não conheciam a lei, ou seja, aqueles que não eram da nação de Israel, levar o evangelho aos gentios, perante reis, ou seja, perante as autoridades, também perante os judeus, ou seja, a nação judaica, né, ou seja, os descendentes de Israel, os filhos de Israel. E aí, olha só o que o texto diz: pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Eu lhe mostrarei o quanto importa. Paulo iria aprender o quão importante é sofrer pelo nome de Jesus. Porque antes Paulo era um perseguidor da igreja. Ele fazia os crentes sofrerem. Ele fazia a igreja sofrer. Depois que Paulo se converteu, ele passou a ser perseguido. Agora ele estava sofrendo assim como aqueles cristãos a quem Paulo perseguia. E Paulo passou a sofrer muito mais, até chegar ao ponto de ser martirizado, até o ponto de ser preso e ser decapitado. Ele foi morto por causa do nome de Jesus. E isso não significa que ele não teve sucesso. Ele teve sucesso, e muito sucesso. O apóstolo Paulo foi muito bem sucedido no trabalho dele. Mas isso não evitou que ele passasse por dor, por angústia, por sofrimento. Porque assim Paulo aprendeu a depender mais de Deus, aprendeu a experimentar mais da graça de Deus na sua vida através de sofrimento.
Então Paulo aprendeu a ser mais humilde, e ao se humilhar, ele dependia mais de Deus, deixava de confiar mais em si mesmo, em sua própria capacidade. Ele mesmo diz: foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro do diabo, de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Amados, aprendamos com essa situação a nos humilharmos mais diante de Deus, a fazermos um jejum pessoal, a orarmos mais, a separar mais tempo para buscarmos o Senhor, a avaliar nossa fé, avaliar nossa vida espiritual, como nós temos sido como crentes, como cristãos. Aprendamos com isso em nome de Jesus, para a glória de Deus, a nos humilharmos mais diante do Senhor. Lá em Tiago 4, 6 e 10 diz: Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. O versículo 10 diz: humilhai-vos, pois, na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Então, uma outra lição preciosa, além da humildade, é a dependência. Porque aquele que se humilha diante de Deus passa a depender mais de Deus. Se nós queremos andar com Deus, andar com Cristo, se nós queremos ser discípulos de Cristo, nós temos que aprender a depender dele. E a depender de Deus significa passar pelo sofrimento, aprender que o sofrimento é um aliado nas mãos de Deus. Porque Deus usa as circunstâncias difíceis para o nosso bem, para o nosso benefício. Então, ao invés de eu ficar aflito, correndo de um lado para o outro, sem saber o que fazer, eu vou cair de joelhos diante do Senhor. E assim eu vou sair muito mais fortalecido, muito mais dependente de Deus. O texto diz, o versículo 8, por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. 3 vezes Paulo pediu a Deus. Ele orou 3 vezes. E Deus disse: não vou tirar o espinho de você. Agora não é o momento. Já tem 1 ano de pandemia. E nós ficamos muito tempo com os templos fechados. O que você aprendeu disso tudo? Será que nós temos que passar mais 1 ano para a gente aprender alguma coisa? O que você tem aprendido, meu irmão, minha irmã? Você cresceu mais espiritualmente? Você deseja realmente congregar, estar ali junto com seus irmãos e adorando a Deus, servindo a Deus, levando pessoas a conhecer o Evangelho? Você realmente quer ser uma igreja abençoada? Porque a igreja somos todos nós juntos. Nós somos a igreja. Cada um de nós é membro do corpo de Cristo, que é a igreja. Então aprendamos a ser mais dependentes de Deus. Uma outra lição preciosa é que a graça de Deus é suficiente, meus irmãos. Ah, mas está faltando isso, está faltando aquilo, está faltando isso, está faltando tanta coisa, mas a graça de Deus não vai faltar. E é isso que deve ser mais importante para nós. Nós temos muitas necessidades. Eu tenho necessidades. Você tem necessidades. Todos nós temos as nossas necessidades. E Deus está vendo tudo. Ele sabe do que eu preciso, Ele sabe do que você precisa, mas a coisa mais importante, a maior necessidade de todas, é a graça de Deus, que é a sua suficiência agindo em nossa vida, o seu poder agindo em nós, o poder do Cristo ressurreto, aquele que venceu a morte, agindo em nossas vidas, é a presença do Espírito Santo em nossas vidas, é a sua palavra em nossos corações, enchendo a nossa mente, é a graça de Deus. Porque a graça de Deus inclui tudo isso. A graça de Deus inclui o agir de Deus, nos sustentando, nos dando poder e consertando as nossas vidas, nos transformando. É a coisa mais importante, é o que não pode faltar. Então Paulo diz que a graça de Deus basta. Então, para ele chegar a declarar isso, ele precisou passar pela prova do fogo. Ele precisou se humilhar muito diante de Deus e pedir a Deus. E aí, quando ele entendeu a vontade do Senhor,
ele cresceu, porque quando ele estava fraco, aí ele se tornou forte. Amados, aprendamos com a palavra de Deus. Aprendamos com esse grande servo de Deus, que a graça dele é suficiente. A graça dele nos dá poder. E aí nós aprendemos uma outra lição preciosa, é o contentamento, aprender a nos contentarmos em toda e qualquer circunstância. Ao invés de vivermos murmurando, vamos aprender o contentamento em toda e qualquer circunstância. E não é ficar de braços cruzados, o contentamento não é isso. O contentamento é entender que nós precisamos buscar mais a Deus para fazermos ainda mais a vontade de Deus, buscar de alguma forma, em todas as circunstâncias, agirmos de acordo com o propósito de Deus. Não é cruzar os braços, mas é nos contentarmos com aquilo que Deus tem nos dado, para que assim possamos ser instrumentos de Deus em toda circunstância, em todo o tempo. Vamos aprender com a palavra de Deus o que é o contentamento. A graça de Deus é suficiente. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a guardar a sua palavra e aplicá-la em nossos corações. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Orar, vamos pedir que o Senhor nos abençoe nesse período e possamos aprender com tudo isso a depender mais de Deus, né? E entender que a graça dele é suficiente para suportarmos qualquer circunstância, qualquer situação. Obrigado, meu Deus, pela tua palavra, que nos ensina que quando estamos fracos, é aí que somos fortes. Porque o teu poder, ó Pai, se aperfeiçoa em nossa fraqueza, assim como foi na experiência do apóstolo Paulo. Pedimos, ó Pai, nesse instante pela tua igreja, que o Senhor reanime os ânimos, reanime o teu povo, que o Senhor avive o teu povo, que o teu Espírito haja com a tua palavra, nos despertando ainda mais para a oração, para a leitura da tua palavra, Pai. Nós possamos, ó Pai, aproveitar toda oportunidade, todo o tempo, toda circunstância, para aprender mais do Senhor, para avaliar o nosso estado espiritual, para que assim possamos nos humilhar, possamos depender do Senhor, possamos, ó Pai, experimentar o teu poder, possamos, ó Pai, aprender a nos contentarmos em toda e qualquer circunstância. Nos ajude, ó Pai, nos dê humildade para isso, meu Deus, em nome de Jesus. Então eu peço pela tua igreja, pela Igreja Batista Memorial, pelos irmãos que estão nos acompanhando e aqueles que ainda vão acompanhar. Ó Pai, nós estamos vivendo esse período agora em que durante 15 dias os templos estarão fechados, mas que a tua igreja possa agir, possa trabalhar, possamos encontrar meios, estratégias para te levar a tua palavra àqueles que não te conhecem. Nos ajude, ó Pai, a fazermos isso. Nos dê inteligência e sabedoria para agirmos como igreja. Agora, ó Pai, eu oro também, ó Deus, pelos profissionais da saúde. A tua igreja ora, a tua igreja também intercede, para que eles tenham condições, ó Pai, a lidar com essa situação, com pessoas que estão contaminadas. Que o Senhor os reveste do teu poder, da tua graça, para que ali, ó Deus, eles possam agir com sabedoria, eles possam estar protegidos, ó Pai. Que o teu Espírito os ajude, ó Pai, a lidarem com todas as pessoas enfermas, para que aqueles que já estão doentes com outras enfermidades, eles também possam ser protegidos dessa contaminação, desse vírus, ó Pai. Porque sabemos que esse vírus age de uma forma muito letal naqueles que têm alguma outra enfermidade. Meu Pai, proteja o teu povo, proteja, ó Pai, as pessoas que estão enfermas, proteja, ó Pai, os médicos, os enfermeiros, todas as pessoas que estão trabalhando na linha de frente, nos hospitais, ó Pai. Abençoe, ó Pai, todos eles, ó Pai, e principalmente os doentes, ó Pai, para que eles se recuperem. Nós oramos como igreja, ó Pai, por essas vidas, pelos hospitais, pelos profissionais da saúde, em nome de Jesus. Ó Pai, que essa pandemia também possa cessar, para a tua glória. Sabemos que a mão do Senhor está em todo tempo, ó Pai, guiando e cuidando de tudo, ó Pai, porque o Senhor é soberano. Nós não sabemos, ó Pai, até quando vai essa pandemia, mas pedimos que o Senhor dissipa isso, ó Pai, pelo teu poder, porque basta uma palavra do Senhor que tudo acabe, ó Pai. Pedimos ao Senhor
se essa for a tua vontade. Mas que possamos, ó Pai, nesse período, compreender que o Senhor quer que dependamos mais do Senhor. Nos humilhemos mais diante do Senhor. E possamos, ó Pai, experimentar mais a tua graça e do teu poder. E pedimos, ó Pai, também, para que a vacinação possa ser mais eficaz. Que haja mais vacinas. E de forma mais rápida, ó Deus, nós possamos ver toda a população vacinada no período mais rápido possível, Pai. Abençoe, ó Pai, as autoridades, ó Pai, os governantes. Abençoe, ó Pai, os empresários, aqueles que têm condições, ó Pai, de também, ó Deus, ajudar nesse processo. As grandes empresas, as grandes corporações, os laboratórios, ó Pai, que fabricam. Em nome de Jesus, toque em cada coração, Pai. Nós pedimos como igreja, pois assim a tua palavra nos ensina, devemos orar por todos os homens. Devemos orar pelos governantes, pelas autoridades. E nós oramos como igreja. Abençoe, Pai, o teu povo. Abençoe, Pai, a tua igreja neste lugar, que possamos continuar sendo luz. Nós oramos, ó Pai, no nome santo de Jesus. Amém e amém.